Porque eu abro aqui alguma daquelas obras, a gente fala algumas coisas sobre aquilo que a gente comentou também, mas a gente vai seguir aquela pauta que eu Tá? passei para o senhor, eu vou puxando aqui a conversa. Estou aqui comigo do lado. Massa. Então eu vou só enviar aqui, algumas pessoas já estão entrando. O senhor consegue ver aqui em cima, tem a numeração de pessoas. A Tem gente um. vai também mandar aqui um e-mail para o pessoal agora e colocar nos grupos. Eu tenho, tem no site, eu te mando aqui. Então, deixa eu só. Pessoal, podem ir entrando aí, a gente vai estar, enfim, já começando, já tem algumas pessoas. Se você puder, já manda para aquele seu amigo que também quer compartilhar aqui com a gente, que quer conhecer um pouco mais da história do Casa Grande e também entender mais sobre o mercado de projeto estrutural. É bem importante falar sobre isso. Eu vou só enviar aqui o link, fazer alguns stories rapidinho para o pessoal poder estar acessando e a gente já começa. Tu, tu, tu. E aí, foi andar de bike hoje, casa? Eu fui. Hoje eu peguei uma trilha pesada até. Até machuquei meu joelho. Eita, mas foi sério não? Não foi não. Tive um amigo meu que se perdeu ainda e esse se arrebentou bem. Rasgou o joelho também. Mandou uma foto Caraca. depois, machucou feio. Pô, tinha bump de Mon- 1,5 m, cara. Quase dormi, porra. Mountain bike você faz menos rodagem do que quando a gente pedala Você, em normal, né? relação à distância, é menos, mas em relação à queima de A caloria, é subida, igual ao né? superior, porque você não tem a mesma cadência que você teria numa speed, né? No asfalto. Uhum. Então você acaba tendo que gastar muito mais energia, porque o terreno é muito irregular nas subidas. Na descida, não. Descida é gostoso, é aí que tá a diversão. Mas aí em Portugal vocês vão pra floresta, vão pra coisa A assim? gente tem a Ou... serra aqui, tem um paraíso que é a Serra de Sintra, que é Hum, mato, mato total mesmo. É bem legal. entendi. Massa. Legal. Várias pessoas já estão entrando aqui, já tem mais de 30 pessoas aqui na nossa live. Eu vou só fazer um stories rapidinho. A gente marcou aqui de 12h15, são 12h15 agora, pessoal. A gente já inicia na hora para poder dar chance de todo mundo pegar desde o início. Tá E claro. eu vou só gravar aqui um stories, 1 minuto, botar aqui o link para as pessoas poderem estar acessando rapidinho. Eita. Ah, fala pessoal, já estamos aqui ao vivo com o Casa Grande. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acena aí, casa para a galera. Já estamos aqui ao vivo, vamos começar aqui a nossa live, 12h15, horário de Brasília, marcadíssimo. O cara tá fazendo um grande esforço, hein? Já lá em Portugal já é de noite. Então, vem aqui para nossa live, basta você rolar aqui para cima e já entra direto nela. Valeu. E aí, que horas estão por aí? Não, 4h15 4 e da 15 tarde, são exatamente. 4 a mais. Eu botei É, mais alguns fusos horários. é. Beleza, Cássia, foi mal. Vamos começar aqui. Eu vou estar abrindo o drive para poder estar te introduzindo. Eu posso também abrir o site da Cagem, não posso? Para Pode, à vontade. mostrar rapidamente, até o pessoal segue. E também eu tenho o Instagram do Casa Grande, para você que ainda não segue ele. Ele está começando a postar agora. Ele tinha só o Instagram pessoal e agora fez o Instagram para poder estar compartilhando conteúdo e estar compartilhando dicas profissionais. Então, qual é o Instagram Casa Grande para o pessoal poder seguir lá? É o JL Casagrande. Bem fácil, né? Só tem tu. Então, Só. JL, João Luiz Casagrande. Basta você estar acessando aí no Instagram. A gente já vai começar aqui a nossa live agora. Você acessa, você curte ele lá. A gente está começando a postar algumas imagens de obras, de projetos, trazer algumas dicas também muito bacanas para vocês. E vamos começar aqui agora a nossa live com. Deixa eu só terminar aqui de postar. Aí a galera, ó, mais de 44 pessoas aqui ao vivo com a gente. Então, massa, cara. Eu vou te introduzir e aí em seguida tu se apresenta, tá? Mas deixa eu te introduzir e aí em seguida o senhor já pode estar se apresentando. Então vamos Vamos lá, lá. pessoal. E tu me corrige também caso eu fale alguma Ah, se tiver gafe, alguma que eu coisa falar errada, eu alguma vou coisa falando aí no errada. meio. Fique em paz. Exato, exato. Vamos lá. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar comentando aqui no chat do lado. Tanto eu como o Casagrande a gente também consegue estar vendo. A gente vai ter o maior prazer em responder dúvidas de vocês. É uma live rápida, é uma live de almoço. Sei que muita gente está com horário contado. Então, até 1 da tarde eu pretendo finalizar aqui com vocês, até para a gente poder voltar aos trabalhos normais. Então, pessoal, é com muito prazer que eu apresento vocês, João Luiz Casagrande.
ele é um dos principais projetistas do cenário brasileiro. Ele foi responsável por projetos que são emblemáticos. Ele é flamenguista roxo e tem muito orgulho de dizer que participou ali da reforma das arquibancadas do Maracanã. A gente vai falar um pouco sobre isso. Participou também de grande parte do Complexo Olímpico, Transcarioca. São mais de 400 projetos. A gente vai falar um pouco sobre, enfim, sobre os mais emblemáticos. E hoje a gente se reuniu, a gente fez, enfim, a gente fez um formulário para poder entender quem estava querendo participar, quais eram as principais demandas. E o nosso tema escolhido foi como é que você começa a trabalhar, como é que você entra nesse ramo do engenheiro estrutural, de projetos de estruturas. Então, Casagrande, se apresenta para o pessoal, se eu falei alguma bobagem, me perdoe, mas vamos começar. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estou longe, um pouquinho longe de vocês, porque eu estou aqui em Portugal agora fazendo minha tese de doutoramento, o PhD, né? E o Diego me convidou para estar aqui junto hoje, é um tremendo prazer. E eu acho que a gente poder universalizar o ensino é importante. Se eu puder passar um pouco da experiência que eu tive quando comecei e poder ajudar os jovens que estão se formando agora ou estão ainda no meio da faculdade, querendo definir ainda dentro da engenharia qual a carreira que vai seguir, vai ser um prazer e uma honra, tá? Diego, como eu estava te falando aquele dia, eu me formei em 97, e 96, 97, e eu desde 94 eu comecei a trabalhar como estagiário de um professor meu de estrutura. E dentro disso, depois de 2 anos trabalhando com ele, quase 3, eu me formei, e foi uma coisa interessante que depois que eu acabei meu estágio, eu fiquei 2 ou 3 meses sem trabalhar, porque ele não tinha condições de me pagar, e que por um lado foi ruim, né, porque eu me formei desempregado, mas por outro lado foi bom, que ele sentiu muita falta a mim e me chamou para eu entrar como sócio de alguns projetos dele. A gente sabe, e era uma crise no final da década de 90, a crise de engenharia era muito grande, até uma crise parecida com a que a gente está passando agora. Então, hoje em dia, vocês que estão se formando agora, às vezes, na crise, o que eu vou fazer? A crise foi até importante, por um lado, para mim, que eu entrar em vez de entrar como funcionário, acabei entrando como parceiro dos projetos, não sócio da empresa, mas como parceiro dos projetos. E foi aí que eu comecei minha carreira. Ô, Casa, mas me diz uma coisa, só te interrompendo rapidinho. Claro. Tu falou que entrou para trabalhar nessa empresa como parceiro do escritório, parceiro dos projetos. Mas como foi? Ele te chamou, você foi lá, tinha alguma remuneração fixa? A remuneração. Como foi isso aí? Isso é interessante. Ele era meu professor na faculdade, tá? E eu fazia uma matéria de estruturas com ele. Eu já tinha, um pouco antes disso, eu acho muito interessante essa fase que está se passando agora com a fase quando eu era universitário, porque eu peguei a passagem do papel vegetal, que provavelmente a juventude não conhece. Antigamente você tinha desenhistas, você tinha um escritório enorme com milhares de desenhistas que passava desenho a desenho com caneta nanquim para o papel vegetal. Eu peguei essa passagem do papel vegetal para o AutoCAD. E hoje a juventude está pegando a passagem do AutoCAD para o BIM. E para mim foi interessante um estágio antes desse, que eu trabalhava com o AutoCAD. E eu sempre fui um cara um pouco empreendedor antes desse estágio de estrutura, eu estava falando da parte de engenheiro estrutural. Eu começava a fazer desenho de AutoCAD, que eu aprendi no meu outro estágio, para vender para os meus professores. Então o que eu fazia? Eu estudava durante o dia, precisava ganhar uma grana, eu morava sozinho, e moro sozinho desde 17 anos, e eu começava a gerar desenho e vender para os professores na faculdade, que sabiam que eles tinham escritório de projeto, e eu passava os desenhos, os croquis que eles faziam para o AutoCAD. E nesse meu escritório, o que aconteceu? Como eu fiz um desenho de AutoCAD para ele, ele gostou de mim e falou, vem estagiar comigo. E eu era um bom aluno dentro da área de estrutura. Ele me convidou para estagiar e foi por isso que eu comecei a estagiar. E em relação à bolsa, isso é uma coisa interessante. Eu ganhava R$ 150 por mês, o que seria hoje R$ 200, 200 e pouco. Não pagava nem a minha comida, nem meu transporte para estagiar. Mas foi um investimento que eu fiz no conhecimento, né? Não tinha... Praticamente tu foi por amor, não foi? Tu foi pela causa, né? Por amor e pelo aprendizado, né? Porque você aprender na prática é muito melhor do que você aprender na faculdade. E isso a gente tem conversado, até vocês são mais jovens. Hoje o ensino é uma coisa interessante, porque a maneira de aprender, a maneira da faculdade é importantíssima, é daí que a gente vai ter a base, mas você só vai aprender e só vai conseguir desenvolver na experiência. E o estágio foi importante por isso para mim. E por isso eu aceitei por uma bolsa que
Não pagava, volto a dizer, não pagava o ônibus, eu na verdade ia de metrô para o escritório, não pagava o metrô e não pagava a minha refeição. Mas eu fui, e foi importante para mim. E aí eu fiquei nesse escritório até 2002, 2003. A gente em 2002 passamos por uma outra crise também, brava, porque a gente estava desenvolvendo um projeto industrial e a gente perdeu quase todos os nossos clientes porque a gente prestava serviço para uma empresa francesa que foi comprada por outra, uma confusão danada. E eu, no final de 2003, eu lembro bem, foi em novembro de 2003, eu era recém-casado, tinha um ano e pouco de casado, tinha uma situação de vida normal, mas nada normal para baixo. E eu tinha um acordo com a minha mulher que ela trabalhava, ela tinha um salário e ela acabou tendo sido demitida. E eu ficava na corrida porque eu era meio parceiro de projeto. Então tinha mês que eu tinha dinheiro, tinha mês que não tinha. E fazer projeto é isso. E em 2003, final de 2003, eu e meu ex-sócio não brigamos, muito pelo contrário, a gente preferiu cada um seguir um caminho porque estava difícil, estava muito difícil. E eu queria um segmento meu de fortalecer nome e vender para empresas de projeto, para empresas de construção ou para indústrias direto, e ele queria continuar vendendo para empresas de projeto. E aí, em dezembro de O 2003, Casagrande, o teu sócio era o teu professor, né? Que tu falou no é início, meu só para professor. contextualizar assim, Exatamente. temporalmente, exato, né? Desde Foi quando meu tu grande começou mestre. lá, do teu primeiro estágio, exato, Meu primeiro estágio legal. não foi com ele. Isso é uma coisa interessante, se eu puder, eu não sei quantos anos tem a média, mas eu pensando que todo mundo aí, sei lá, 90% deve ser estudante, eu trabalhei em todos os segmentos. Meu primeiro estágio, eu tinha menos de um ano e meio, eu estava no terceiro período da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de projeto elétrico. Nunca foi um segmento que eu gostaria, mas foi a oportunidade que eu tive. E o que foi interessante isso? Eu comecei a ver como é que é uma rotina dentro de uma empresa. Eu acho que hoje as empresas são bem diferentes do que era da minha época. Eu não sou tão velho, não acho. Eu tenho 45 anos, mas fui um jovem de 23, eu tenho o dobro da idade, né? Tenho idade para Uhum. ser pai de todo mundo. Mas, mas para mim foi importante para entender uma rotina de escritório de projeto. Depois disso, eu fui trabalhar um colega meu na verdade era uma amiga minha que estudava arquitetura, me chamou para trabalhar. Tinha uma torre que foi feita, projetada pelo Niemeyer, era uma organização de desenho. Aí depois disso que eu fui para esse estágio, que eu trabalhei em saneamento básico, que por sinal foi um grande parceiro meu da minha empresa que eu montei, ele foi um dos primeiros a arrumar projeto para mim. Que eu trabalhei foi onde eu aprendi a mexer com AutoCAD, que até então eu tinha medo de computador, e baseado nisso, além de estagiar nesse escritório, que também recebia R$ 200, 180. Na época, eu peguei a passagem do Cruzeiro, do Cruzado, sei lá, para o Real, porque eu lembro que o meu escritório era em cima do Banco Central lá no Rio, eu lembro das notas chegando da Casa da Moeda para ser trocada, eu lembro até hoje do aparato policial, que eu via da janela do escritório. Uhum. E aí eu aprendi a mexer em AutoCAD depois que eu fui para esse outro escritório que eu te comentei, colocando tempo a tempo. A opção desempregado, alguém perguntou, Uhum. faltou a opção Legal. desempregado. Eu fiquei desempregado durante 3 meses e foi muito difícil. Como eu estava falando antes, quando eu saí do escritório como estagiário, até ele me chamar de volta. Ele me chamou de volta porque sentiu falta de mim dentro da empresa e eu topei aceitei, em vez de ter um salário, ficar como parceiro de projeto. Quando você aceita isso, por um lado você não tem E o que é que a tua você não. família falou, Casa? Tu Olha só, lembra? eu já morava sozinho desde os 17 anos, tá? Ah, tu morava só, Como né? eu disse, eu fiz Uhum. um pezinho de meia nessa época que eu vendia desenho, e aí Diego, vou ser muito Hum, sincero, cara, eu tinha uma cabeça meio empreendedora, assim, cara. Eu preferia isso do que estar buscando salário todo mês. Não que isso seja ruim, cada um tem sua visão. Tanto que o meu acordo que eu tinha com a minha mulher, ela, pô, garante aí a conta de gás, luz e telefone que eu garanto aqui, tento garantir o arroz e o feijão. O arroz e feijão tento garantir a carne, né? Então, e ela foi demitida, que isso foi muito uhum. duro pra gente. Ela acabou sendo empreendedora também, teve muito sucesso na carreira dela. E eu fui montar meu escritório. Foi isso um pouco. Ser desempregado é difícil, foi difícil. Realmente foram três Nossa, meses então, difíceis. com certeza. E E agora principalmente que eu tu já estava casado, né? Então não é mais você já tava, desempregado, eu sou casei, outro, né?
casei em 2001. Tô com a minha mulher, por sinal, Ma- dia 8 agora, faço 18 anos de casado. Cara, que Lindo. massa. Então, vamos lá. A gente conseguiu entender um pouco sobre a tua história de como tu começou, né? Como Uhum. foi essa primeira jornada. Não vamos falar ainda sobre como é que a gente chegou nas grandes obras ainda não. Eu sei que muita gente tem Tá. curiosidade, eu também tenho, e a gente já vai falar sobre isso, mas eu queria que tu desse dicas. Agora, porque você é um cara estratégico. Você já viveu tua história, ok, mas tu tem um escritório grande hoje em dia, já trabalha há muito tempo nisso. E o que é que você poderia dizer para o cara que está aí do outro lado, nosso aluno, ele tá, poxa, beleza, essa foi a realidade do Casa Grande em 97, em 2000, foi a realidade dele naquela época. Olhando para os dias de hoje, atuais, se eu fosse seu filho ou a galera que aí tivesse aí, fosse falar para seu filho, o que você diria para ele? Ele quer ser engenheiro estrutural, ele está começando a carreira dele, está se formando, está para se formar. Como é que a gente poderia dar um passo a passo? Claro que cada um vai ter sua história, mas qual é o norte que você daria? Vamos relembrar Nietzsche, né? Aquela frase do Nietzsche, né? Cada um tem seu caminho, não significa que o caminho que eu seguir é o caminho que vai dar igual. E eu não falei só para engenheiro estrutural, não. Eu falei só para qualquer jovem que está se formando. A base de tudo é a gente tem que estar baseado em relacionamento, honestidade, ética, né? Total. E você nunca vai fazer negócio com inimigo, né? Você só vai fazer negócio com amigo, principalmente na área de projeto. As pessoas têm que ter confiança em você. Se você é um projetista, você tem que. Primeira coisa, você tem que estudar muito, você tem que focar muito na tua faculdade, tem que estudar bastante a sua faculdade, tem que seguir bem a sua faculdade, e para você ter o conhecimento necessário se você quer desenvolver dentro da área de engenharia. O segundo, eu acho que o teu relacionamento é a base de qualquer coisa. Você sem relacionamento, você não gera negócio. Não adianta hoje você ficar fechado dentro de casa, não fazer o teu network que você faz na faculdade é o cara que vai amanhã vai te contratar, ou que vai ser um parceiro de negócio teu, ou que você vai chamar ele para vir trabalhar com você para desenvolver um projeto. O que eu vejo hoje, e foi o que eu falei há pouco, hoje estamos vivendo uma crise, mas a gente vê que há uma tendência de melhora no mercado da construção civil. Eu vim para fazer o doutorado fora do Brasil exatamente pensando para começar, a gente tem o interesse de pegar a África subsaariana, abaixo do Saara aqui, para poder atender, e Portugal normalmente é o ponto que sai, que é a entrada para poder trabalhar nisso. Normalmente são as empresas que ficam sediadas em Portugal, porque tem um custo mais baixo. Segundo, que eu queria fazer meu doutoramento, eu estou estudando a parte portuária, que eu acho assim como a gente desenvolveu o estudo de arenas, porque o Brasil estava pegando Copa do Mundo e Olimpíadas, e dentro da empresa a gente desenvolveu esse estudo e conseguiu fazer os projetos das grandes arenas, e depois também fazendo projeto de pontes. A gente hoje faz várias pontes na empresa para atender as concessionárias de serviço público, e não só clientes privados, são clientes privados ou clientes públicos também, apesar de eu hoje não a gente dentro do plano de estratégia da empresa não trabalhar com cliente público, mas o que eu vejo hoje, a gente tem um crescimento da economia. Eu acho que há uma tendência de novas contratações de empresas de projeto ou empresas de engenharia. Eu acho que hoje o segmento que o Brasil mais precisa é a gente ter uma produção absurda, e a gente não tem um problema de escoamento de produção. Baseado que a gente tem um problema de escoamento de produção, o que a gente vai precisar? Terminais portuários, terminais, falando das grandes obras, depois eu vou para as menores, tá? Terminais portuários. Eu acho que a gente vai precisar de rodovia e ferrovia para poder tirar da área de produção, para poder chegar nesses terminais, para depois para exportação. Hoje o Brasil é o grande produtor da comida do mundo, a comida sai daí. Tá? Então a gente tem que pensar que a gente produz minério, a gente produz soja, a gente produz milho. Hoje o Brasil vai passar os Estados Unidos na produção de soja, e a nossa produtividade já é maior de toneladas por hectare do que os Estados Unidos já há 3 anos. Então a gente tem que pensar no que o Brasil está de bom, e ver o que nós, dentro da engenharia, podemos construir melhor dentro da ética e dentro da produtividade. Como é que se diz? Dentro da produtividade e tudo, o que nós podemos oferecer para o mercado. O Hugo aqui está perguntando se eu tinha escolhido fazer mestrado logo após a graduação. Eu tinha outra visão. Hugo, eu vou repetir, o que eu fiz não significa que se eu fosse seguir o mesmo caminho, vai dar, tá? Eu tenho uma visão muito importante sobre a graduação, o mestrado e o doutorado, tá? Que é o básico de todos os três. A graduação, você aceita tudo que te passam, tá?
Então, o que o professor fala para você, você aceita porque você não tem nem capacidade técnica para discutir. O mestrado, você já começa a questionar o que você aprendeu na faculdade, querendo começar a discutir e discutir em bons termos de engenharia. Então, como que você, depois de se formar, vai para o mestrado? Eu, na minha visão, na visão de quem é do mercado, não para quem vai querer dar aula, tá? Eu acho que o mestrado pós-faculdade, você não tem bagagem suficiente para discutir. Porém, o que é importante, hoje aqui na Europa, as pessoas elas fazem 3 anos do bacharelado, a licenciatura sai nos dois, e o cara já sai com grau de mestre. Então, eu te falo, na minha época, que era 5 anos de faculdade, 2 anos de mestrado e 4 de doutorado, eu acho que o mestrado só deve sair depois você deve depois de 4 ou 5 anos estando trabalhando, estando no mercado. E o doutorado, eu acho que o doutorado tem que sair depois da minha idade mesmo, depois de 40, 38, 40 anos, a não ser que você queira dar aula. Antes, aí é uma Uma necessidade da coisa que eu falo universidade. muito pro pessoal, casa, o pessoal me pergunta muito, Diego, qual especialização eu faço, qual mestrado, qual não sei o quê. Eu falo, bicho, tu acabou de se formar. Primeiro tu tem que experimentar o mercado. A melhor especialização que você pode fazer agora é te vira. É ir para o mercado, começar a fazer um bocado de coisa, começar a conhecer um bocado de gente, entender o que você gosta, porque não é definido nas cadeiras que você estudou que você vai saber realmente, porque tem um balanço entre o que você gosta e o que o mercado pede. E você vai É começar isso. a encontrar o seu caminho. Dali depois, quando você começar a encontrar ali seu trilho, aí você busca uma especialização, um mestrado, o que for, porque tem que fazer sentido para você. E tem que também ter um retorno financeiro, porque não adianta você pensar, vou fazer só um mestrado, um doutorado, porque todo mundo terminou a faculdade e está todo mundo fazendo. Poxa, não é bem por aí. Então, As pessoas que fazem mestrado logo depois da universidade, que normalmente não conseguiram se encaixar no mercado de trabalho. Aí você vai para um outro problema. Você se gradua e faz o mestrado. E depois que você ficou mais 2 anos no mestrado, você já fica overqualified, você fica muito isso. qualificado para um grau de engenheiro júnior, você não vai nem aceitar é, 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 você não vai nem aceitar fazer o salário que te ofereceriam como engenheiro júnior. Eu repito, você tem que desenhar a tua carreira, você tem que planejar. Por mais que o teu planejamento mude, você tem que ter um planejamento de carreira. Cara, eu quero ir, eu quero trabalhar, o meu sonho grande, né? O pessoal lá do Lehman, do Teles, do Cupira, Uhum. tem uma frase clássica que isso já todo mundo conhece. O trabalho que dá de sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo. Então sonhar grande, porra. Por que eu vou ficar sonhando pequeno? Por que eu vou sonhar só comprar um carro se eu posso sonhar um dia ter a maior empreiteira do mundo ou ter uma fábrica de carro? Eu acho que e para cada passo que eu quero ter dentro do meu sonho grande, que eu vou ter com 50 anos, 60 anos, eu quero me aposentar com 45, quero me aposentar com 50, quero me aposentar com 60, você vai criando cada metas intermediárias, e as metas intermediárias é que você vai ver se está no caminho certo ou não. E Massa. também você pode mudar o planejamento. Eu juro que eu antes eu pensava em estudar, eu sempre quis fazer meu doutoramento depois que acabasse, que eu tiver compensa essa fase Olimpíada, que eu queria estudar a parte portuária, mas eu digo isso desde 2007, 2008. Mas eu, quando estava em 97, a única coisa que eu queria era ter um escritório de projeto. E que eu consegui alcançar em 2003. Agora, meu escritório ficar grande foi depois de 2010, 2009, 2010, quando o Brasil estava investindo muito em infraestrutura, entendeu? Massa. Então, tu tava Luiz falando. Henrique está Oi. com uma dúvida aqui. Para quem trabalha na área, estuda e pretende fazer mestrado. Se você trabalha na área, estuda ainda na graduação, Luiz Henrique, e pretende fazer mestrado, é o que eu estou te dizendo. O mestrado, você já tem que ter uma tese muito bem definida, o que é a tua linha de estudo, entende? Você não pode pegar uma tese que o teu professor está querendo, porque ele está ganhando a bolsa lá dele, porque ganha pontuação lá para o CAPES. Eu acho que o mestrado tem que ser quando você já sabe o que você quer, entendeu? Eu acho Isso, que você isso que está é no mercado, você está vendo um problema e você isso. começa a pensar como resolver aquele problema, Que né? é o E que eu aí, estou fazendo no meu doutoramento. exato, porque aí faz muito sentido para o cara ir para um negócio, né? Porque ele vai ter que abrir mão de muitas coisas também, né? Você para estar aí em Portugal agora teve que abrir mão de pegar inúmeros projetos, de fazer inúmeras coisas em função de um sonho, né? É exatamente isso. Lucas, eu nunca dei aula na faculdade, nunca quis dar aula, mas hoje eu juro que depois do meu. Eu sempre dei muita palestra e sempre aceitei muito
fazer mentoria com jovem, e isso eu falo muito com o Diego, eu gosto muito do jovem, eu prefiro muito mais estar com um estudante de engenharia do que com um profissional de engenharia. O profissional de engenharia eu estou no meu trabalho, eu estou no meu ganha-pão lá. E com estudante de engenharia, você pode trocar muito conhecimento. Hoje eu estou aprendendo coisas até com o próprio Diego mesmo, sabe? Coisa pô, tem um Instagram, cara, porra. E de que servia isso? Eu via lá para ver foto, pô, isso para mim eu vi que isso é um mundo novo e eu estou me divertindo, então tá tendo uma troca de conhecimento. Mas eu não me nego depois do meu PhD ou da aula também não, tá? Ô Casa, seguinte, eu tenho aqui algumas perguntas que eu tô intrigado. Eu queria saber qual foi ali o ponto de inflexão, o ponto de ruptura, o ponto aí que foi a virada entre você ter um escritório de projetos convencional, que até então qualquer pessoa, assim, qualquer engenheiro pode estar abrindo, né? O cara se junta, um amigo, outro, e enfim, abrimos o escritório, começamos a atender, para começar a atender as maiores obras do Brasil, né? Reforma de Maracanã, Parque Olímpico, tipo, claro que tem a bagagem técnica, mas na tua opinião, assim, teve algum ponto chave, as coisas foram acontecendo, enfim, diz um pouco Vamos lá. aí. Deixa eu contar um pouco. Eu quando montei minha empresa, quando eu saí do meu antigo escritório e montei minha empresa, foi em 2003, né, novembro de 2003, mas a inauguração da empresa foi em janeiro de 2004. Esse ano a gente faz 15 anos de empresa aberta. O mercado ainda estava ruim, Eu vou mas estar passando o teu site aqui ao mesmo tempo que tu estás falando, para a galera ir vendo, tá? Vou tá compartilhar a bom. tela, mas pode ir falando. Mas aí o que aconteceu? Era eu e uma recepcionista que era que limpava, servia almoço, servia tudo. E o que foi muito importante para mim no início é que eu não tinha obra, eu tinha juntado, eu não tinha projeto, eu não tinha cliente, eu não tinha nada, e eu tinha 36 mil reais, era todo o dinheiro que eu tinha. E meu custo fixo na época era 6 mil reais por mês, contando o meu e da minha esposa, como eu te falei, minha esposa estava desempregada. Eu tinha aluguel, tinha tudo que se pagava, o custo de vida era relativamente alto. O resumo da história é o seguinte, eu tinha 6 meses de vida, senão eu estava completamente perdido. Uhum. E aí o que aconteceu? Dentro dos meus relacionamentos que eu tinha feito no meu antigo escritório e das pessoas que me conheciam de trabalho, eu comecei a ligar para todo mundo. Ó, galera, eu montei um escritório, tô à disposição, topo fazer tudo. E teve um amigo, foram duas obras que foram muito interessantes. A primeira teve um amigo de um amigo meu, arquiteto, falou, pô, Casa, vai ter um orfanato lá em São Gonçalo. Pô, tem uma laje caindo, pô, vai lá, cara, às vezes você faz um laudo, faz um relatório. Eu falei, pô, dá pra salvar alguma coisa. Beleza, fui lá. Quando eu chego nesse orfanato para ir, eu vi que a laje ia cair a qualquer momento, o orfanato não tinha dinheiro nenhum. Resumo, pouco dinheiro que eu tinha, eu ainda liguei para uns amigos que tinham fábrica de pré-moldado e acabei eu pagando a laje, e em vez de receber, eu acabei pagando. Foi assim. Mas o que aconteceu? Logo depois, eu tinha trabalhado numa estação elevatória, fazendo parede de diafragma. Acho que aí foi o grande passo que eu dei na vida. Não, vou voltar antes, não foi isso não. Eu tinha feito um estudo na minha antiga empresa de uma indústria, e essa indústria veio e me chamaram para fazer o projeto, foi meu primeiro grande projeto, foi um projeto de cento e poucos mil reais. E um pouquinho antes, eu tinha um amigo meu que trabalhou numa outra construtora, me chamou também para fazer um reforço de um pilar de uma concessionária Mercedes até. E foi engraçado que depois eu comprei, fiz alguns anos comprando carro lá no cara, que eu falei, pô, tu pagou meu almoço, hoje eu posso comprar o carro aqui. E aí o que aconteceu? Depois disso, quando eu peguei esse projeto industrial, foi minha primeira obra que pelo menos eu já não ficava vivendo todo mês. Eu não, antigamente eu recebia um projeto, servia para pagar a conta, pagar meus desenhistas, porque eu desenhava muita coisa, mas às vezes eu queria maximizar o número de projetos para fazer, eu começava a subcontratar desenho, ainda não tinha funcionário, só tinha a menina que até hoje está lá na empresa, que ficava na recepção, servia café, limpava a bota quando chegava com a bota suja da obra. E aí eu lembro que eu tinha feito uma obra antiga, que foi o primeiro trabalho com as empreiteiras, grandes empreiteiras.
E um cara tá fazendo uma parede de diafragma e falou, pô, Casa, vem aqui que tem um cliente que tá com problema de uma contenção de terreno. Eu fui lá. E esse cara virou um grande amigo e me chamou para uma obra, depois me chamou para outra. Aí as empreiteiras começaram a me conhecer, eu trabalhava direito e foi indo. Ninguém te convida para fazer uma ponte estaiada sem você nunca ter calculado um sobrado. Então, o meu sobrado, o meu giral, eu começava a fazer giral de shopping. Eu não sei, você chama mezanino. Uhum. Eu acho que aí em cima, no Rio chama giral, mas é o mezanino de shopping. É, é, eu comecei assim, e era um projeto que cobrava R$ 300, R$ 400. E foi assim que comecei. E até. Aí esse projeto industrial foi um projeto mais longo, que me fez ter o direito de ter uma tranquilidade, que eu tinha uma renda mensal, né, com trabalho contínuo, porque você, quando começa o projeto, você vai vivendo mês a mês, entendeu? Massa. A gente tá chegando perto do final, pessoal. Só deve estar triste aí já. Já são mais de 100 pessoas que estão ao vivo aqui com a gente. E eu quero trazer logo uma informação bem legal para vocês, que é o seguinte: a gente vai abrir uma turma de mentoria com o Casa Grande. Ele tá vindo para cá, tá se tornando um parceiro nosso aqui. Ele tá chancelando, vai chancelar, né? Vai tomar conta, vai mentorar os nossos alunos na parte de estruturas. Então, eu conheci o Casa Grande lá no EREC de Porto Seguro. A gente passou a noite toda conversando, eu falei sobre a layout. Ele ficou bem empolgado por. Ele queria marcar a live na hora. Eu disse, Diego, vamos fazer a live logo, logo, logo. Eu disse, calma, velho. Vamos divulgar aqui para o pessoal poder chegar. Então, eu estou bastante feliz. A gente tem mais de 100 pessoas aqui ao vivo, em plena terça-feira, 1 hora da tarde. Então, você vê como tem gente no Brasil que está querendo estudar, que está querendo desenvolver, que está querendo fazer algo diferente, até porque você está abrindo mão de alguma coisa para poder estar aqui. E a nossa ideia com Casa Grande é ele poder estar não só ajudando na parte dos projetos em si, né? Não só na parte de concreto armado, estrutura metálica, nos softwares, mas também trazer um pouco do know-how e da experiência dele de como é que vocês podem estar fazendo aí para poder empreender, como é que você pode estar fazendo aí para sair do convencional e estar se destacando no mercado da construção civil. Ele é um cara que é projetista nato, você vai conversar com ele, você vai começar a notar que ele é um cara que é organizadíssimo, e eu estou muito feliz que ele está aqui com a gente, e eu vou colocar o link aqui para vocês, pessoal. Esse link é uma pesquisa, na verdade, a gente ainda não abriu as vagas do curso, tá? A gente está querendo fazer uma pesquisa primeiro, serão apenas 50 vagas inicialmente que a gente pensou para a mentoria, e essa mentoria deve estar acontecendo aí nos próximos meses. A gente também não tem a data exata, então já estou falando isso porque pode ser muita gente pergunte, vai abrir hoje, vai abrir amanhã. Não, não é ainda agora. A gente está querendo conhecer mais sobre vocês, conhecer mais sobre as dúvidas que você tem em relação ao projeto estrutural. E para você que deseja ser mentorado pelo Casa Grande, eu vou botar aqui o link. Quero ser mentorado. A gente vai ter um pacote de cursos bastante bacana para você que quer trabalhar na parte de estruturas. Então, relembrando, claro que vai ter ferramentas como Eberic, CPCAD, TQS, a gente está pensando agora em desenvolver um curso junto do SAP 2000, mas é muito importante também a questão de como é que você faz para prospectar os clientes, como é que você faz para fechar contratos, como é que você faz para não levar calotes, né? Casa Grande, eu acredito que tem muita bagagem para poder estar conversando com a galera, trazendo aí também. Então, eu vou botar o link aqui do lado. Quero ser mentorado. Apareceu um cara com a mão para cima, assim, bem feliz. Aluno aí do Casa Grande. E, Casa, tem várias dúvidas. Eu já vou abrir aqui para a gente poder responder as dúvidas. Mas eu tenho a minha última dúvida aqui para depois a gente ficar livre. Me diz uma coisa. Você hoje, se tivesse 23 anos, voltou no tempo, 23 anos, novinho, recém-formado. E aí, qual era o passo a passo, velho? O que é que você faria estrategicamente, vendo a situação do Brasil? A gente falou um pouco de infraestrutura, mas diz aí, tem muita gente que deve estar assim com a mão coçando, né? Poxa, e aí, casa? Diz aí. Bom, vamos lá. Eu não acho que é recém-formado, eu acho que a gente tem que começar antes na faculdade, tá? Eu Boa, repito que eu boa. estagiei desde o terceiro período. Vamos lá, a gente tem que separar o técnico das ferramentas. Hoje ninguém consegue fazer nada sem nenhuma ferramenta, então foi o que você estava dizendo de curso, de tudo, mas não acho que também você tem que não sair atropelando, fazer tudo quanto é curso sem saber o teu caminho, criar tuas metas e criar
o jovem hoje, apesar de ser muito ansioso, você tem que planejar. Eu acho que é a história do projetista. Tem que ver o que você quer, onde você quer chegar. Se eu tivesse 23 anos hoje, eu não esqueceria diversas coisas que são importantíssimas. Primeiro é manter um bom relacionamento com todo mundo. Parar de briga, parar de besteira dentro da faculdade, saibam que esses vão ser quem vai te replicar, tá, no futuro. Segunda coisa, não querer ficar rico no primeiro e no segundo ano, não querer achar que por mais que a gente tenha uma necessidade, eu acho que todo mundo tem essa necessidade de comer, de beber e ir ao banheiro, mas eu lembro muito quando eu estava na faculdade, existia uma loja, não sei nem se existe no Brasil ainda, chamada Mr. Cat. Mr. Cat era uma loja que pagava muito bem, e eu tinha vários colegas da faculdade que preferiam receber os R$ 2.000 como vendedor e chegaria a 3.000, 3.500 como gerente da loja, e mais a comissão, que chegava no Natal, os caras tiravam R$ 10.000. E eu estava trabalhando por R$ 150. Eu sei que depois chegou um momento que os caras continuavam lá na loja ou estavam desempregados, porque você, quando está jovem e bonito, você serve para ser vendedor de loja. Depois, quando você cresce a barriga, perde o cabelo, fica careca, você não serve mais. E como engenheiro, você pode trabalhar até os 90. O Dr. Bruno Contarini, que é um mestre meu na estrutura, ele tem 85 anos e até hoje trabalha e trabalha muito bem. O Dr. Fragelli, idem. E são alguns exemplos de calculistas que eu tenho muito contato, mas você pode pegar. Você tem pessoas de 65, 70, está no ápice da carreira. Eu tenho 45, eu acho que ainda estou fazendo meu doutorado, eu acho que eu ainda tenho muito que dar para a engenharia brasileira. Então, voltando ao fato de eu ter 23 anos, eu acho que eu aprenderia minhas ferramentas. Eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que sempre colar nas pessoas boas, a gente vê quem é bom, não é o mais bonito da faculdade, não é o mais simpático, mas é quem é bom, quem é o CDF, né, quem é o cara que vai querer empreender comigo, o que pode desenvolver. Se a tua faculdade tiver empresa júnior, eu recomendo fazer empresa júnior. Aprende as ferramentas e começa a ver para onde o mercado está indo. Eu acho, e repito, eu acho que a tendência nossa de mercado é escoar nossa produção, e isso é um investimento em infraestrutura. É óbvio também que a gente tem os projetos Minha Casa Minha Vida, que você vai ter, isso vai ter, o Brasil precisa de moradia. Quando a gente tem uma porrada de favela sendo construída, é que demonstra que falta Tem muito habitação. déficit Faltando habitacional, né? habitação, você vai pegar de todas as faixas, o cara que não tem dinheiro é o milionário. Então, você pode trabalhar com casa, você pode trabalhar com infraestrutura, o bom da engenharia civil é isso. Você pode trabalhar para gerenciar uma obra, você pode coordenar uma obra. E o mais importante, o saber estrutura, você saber calcular, não é só para quem quer vender projeto de estrutura. Um construtor, um cara que vai construir, precisa saber um pouco da estrutura também, para ver se o calculista não está vendendo uma insegurança a ele, ver se está indicando o material correto, porque no final das contas a garantia é do construtor também. Então você aprender Exato. estrutura é importante por isso, entende? Então o E seu aí, hoje até que vai para ser poder 23 anos, reduzir o custo, né, Casa Grande? picotou? Até para você poder reduzir os custos. O pessoal que. A gente tem Não. muitos alunos que empreendem na Minha Casa Minha Vida e eles ganham em cima do financiamento. Então, quanto mais barato for a obra, maior o lucro é para ele, né? Exatamente, mais barato, mas dentro da segurança, nunca esquecendo da segurança, né? Então a gente tem que atender todas as normas, e depois, se estiver dentro da segurança, é maior lucro, não é nem o lucro, né? É solução segura e econômica, né? Esse é o grande segredo de qualquer cálculo de estrutura. Mas eu acho que o conhecimento é esse. E voltando ao fato de quem tem 23 anos, veja para onde está indo o mercado, veja de cada região. Você vê hoje que o Norte e o Nordeste estão construindo muita rodovia, está tendo muito para lá. O Rio de Janeiro antes se preparou para a Olimpíada. E digo para vocês, hoje o Brasil precisa investir em hidrovia, então a gente tem que estudar a hidrovia, tem que se estudar como se faz uma ECUSA, tem que se estudar como se faz terminal portuário, de pequeno porte, não os grandes portos. Isso para quem está no norte, que pega ali do Mato Grosso ali para cima. Quem está no Nordeste, a gente tem uma produção agrícola absurda, mas você precisa das infraestruturas da cidade, a gente ainda sofre com enchente, a gente ainda sofre com falta de escola, a gente ainda sofre com falta de moradia. Então é um mercado enorme, não precisa só querer fazer projeto grande. A gente não tem um projeto do Maracanã todo ano, né? A gente teve muitos. Teve uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo já passou, a Olimpíada já passou. Então, para onde vai estar aí no mercado agora? Eu acho que vai para o escoamento de produção. Então, temos que pensar em escoamento de produção. Ferrovia, rodovia, hidrovia, silos, o que mais? A casa para as pessoas que vão morar, a infraestrutura da cidade para quem vai morar, é isso. É o que eu Ô, penso. Casa, essa noção que tu tá me dizendo, porque são coisas que normalmente os professores da faculdade eles não comentam, eles geralmente ficam, tá ruim, tá não sei o quê. É, onde é que tu absorve isso? Tipo, essa posição estratégica de você tá dizendo, poxa, o Brasil, ele é um grande, ele tem uma demanda, precisa escoar, né?
Sendo que normalmente isso está muito relacionado, eu olhando assim, com economia, a galera de administração, eu não sei, tipo, o que eu tô querendo dizer normalmente o pessoal que faz engenharia, ele tende a ficar bitolado numa caixa do mundo da engenharia e ele não tá ligado nas notícias macroeconômicas do país e por isso eles não conseguem se posicionar tão estrategicamente e vão na onda da boiada, né? Como é que tu faz para poder receber essas informações, filtrar, enfim, se posicionar estrategicamente? Eu vou ser muito sincero com você. Eu gosto de ler. Hoje, o que eu mais leio, tirando a minha tese de doutorado, o que eu mais leio é nada sobre engenharia. No meu caso, que já estou mais velho, tá? Tirando a parte técnica, a parte que é importante você ter e sempre se manter ativo, participando de congresso, vendo o que está se fazendo de novo. A engenharia é uma atividade meio, não é uma atividade fim, né? Então, a gente é demandado, não é demandante. Quem demanda são os contratantes. Então, o que se precisa? É quem? O consumidor final, e a gente vai voltando para ver no meio o que a gente vai ter, se é centro de logística, se é. Ah, então tá, se eu vejo que a Amazon está indo investir no Brasil, o que eu preciso ver? Porra, onde é que vão ser, quem são os maiores? É Centro, Rio e São Paulo? Não, porra, Nordeste a gente tem também, no Norte a gente também tem muita gente. Então, a gente buscar, porra, onde é que seria centro de logística? Ah, então vou investir em centros de logística, vou investir em estudo de galpões, eu vou investir em estudo de. Isso você lê em jornal, você lê pela internet, mas não na internet ficar olhando se o Tom Cruise está namorando com o XPTO. Isso eu acho que a gente tem que ter nosso momento de lazer, tem que ter. Mas a gente tem que ver onde a gente quer chegar. Cria tua meta, e aí que você vai buscar, porra. Não é ficar olhando. Sei nem qual novela passa hoje, mas, sei lá, Juliana Paz aí, que eu sei que tá fazendo uma novela, é interessantésimo. Mas eu garanto pra ti que aquilo ali não vai te agregar em nada pro teu futuro. A não ser que você vá trabalhar na Globo, que por incrível que pareça, eu já fiz projeto pra lá, mas não mudava nada eu ver a novela ou não, entendeu? Isso aí faz parte do jogo. Eu costumo falar uma frase para a galera que é assim: o maior erro do estudante de engenharia, de arquitetura, é você só estudar engenharia ou só estudar arquitetura. Como é que você vai se posicionar estrategicamente? Como é que você vai entender sobre o mercado se você não consegue entender quem demanda o mercado? Você tem que saber quem te contrata. E aqui entre nós, o papo de engenharia e de arquitetura é chato. Porém, eu só relembro uma coisa. Não adianta você saber de mercado se você se formou em engenharia sem saber engenharia, tá? A engenharia você tem Exato, que saber. exato. Aproveita as suas horas na faculdade. Suguem seus professores. Suguem. Eu sugava os meus. Eu era insuportável com meus professores. Tava lá querendo conhecer, porra. O cara tem cabelo branco, cara. Eu tô lá tão jovem, de cabelo preto. Você tem que aproveitar esses caras, entendeu? Massa, Sempre. show de bola. Casa, chegamos aqui ao tempo, né? Batemos os 40 minutos. Beleza. E a gente vai voltar ainda com outras Essas perguntas lives, aqui você pessoal. responde depois pra eles? Eu vou ler aqui algumas rapidinho para você poder estar respondendo, mas tem que ser rápido, porque eu tenho que levar Tá, eu meu filho faço na rápido, escola. prometo. Lembrando, né? Bateu, levou, tá? Vamos lá. E, e a gente vai voltar com outras lives também, pessoal. A gente Tá vai bom. trazer mais alguns temas específicos. Essa foi um pouco mais genérica, até para quem está começando. A gente trouxe um contexto mais abrangente, mas em seguida a gente vai estar funilando e trazendo. Lembrando que a gente vai ter essa turma nossa de mentoria. Se você quiser ser mentorado pelo Casagrande também, enfim, tem nossos cursos aqui voltados para a parte de projeto estrutural. Clica no link, entra na lista, tá? Não vai ser agora, mas entra lá para você poder ter a preferência, para você poder, enfim, ser convidado com prioridade. E me diz umas coisas aí, Casagrande. Vou ler aqui algumas dúvidas rápidas. Ivandir está perguntando: estruturas metálicas tem uma projeção positiva para o Brasil? A parte de metálica? A estrutura metálica é um método de construção. Tem mercado, claro que tem mercado no Brasil. A gente desenvolveu, se você pensar em galpão viável é estrutura metálica. Dependendo do vão, ponte é estrutura metálica, silos são estruturas metálicas. Eu acho que é um segmento que o Brasil precisa explorar mais. Eu acho que há poucos calculistas de estrutura metálica no Brasil. Isso eu percebo sempre em congresso que há muitos poucos calculistas de estrutura metálica no Brasil. É Massa. a projeção positiva, sim. Eric perguntou: sou especialista em estruturas e fundações, mas não consigo encontrar clientes. Alguma dica para obter os primeiros clientes, para conseguir formar uma carteira de clientes? As pessoas têm que saber que você existe, né? Então, pelo menos você vê quem são teus amigos que estão em construtora, fala, pô, cara, eu tô aqui, aceite fazer estudos antes do cara ganhar uma obra. Isso é uma coisa que eu fiz muito também. Então, teu cliente vai fazer um mega empreendimento, ele não quer investir no projeto conceitual,
Então você chega pro cara e fala, assume o risco, ó, estudo aqui, a gente faz um contrato anterior, que se caso a obra aconteça, o projeto estrutural é seu e você bota um fio um pouco maior, porque você estudou de graça, isso é uma coisa que você pode fazer e buscar. Você tem que ver teus amigos que estão trabalhando em construtora. Não é, cara, eu posso te garantir, fazer uma página e falar, eu sou um bom calculista, ninguém vai te contratar. Pergunto, se você tivesse que operar teu cérebro hoje, você ia contratar alguém pela uma página na internet? Não ia, seria de alguém que operou. Então, como é o teu primeiro, o ideal é você tentar fazer parceria, oferecer para trabalhar para algum calculista, para você poder aparecer, isso é uma boa opção também. Isso. Bicho, para quem começar, às vezes eu não entendo uma coisa. Na faculdade você faz tantos projetos e atividades de graça, sem ter nenhuma remuneração. E quando o cara se forma, só porque se formou, ele já acha que mudou de grau, mudou de Isso. nível. Mas não é bem assim. Você pode descer do salto, você pode, enfim, fazer, ajudar as pessoas, porque é aquela coisa, você só constrói um network se você primeiro ajudar. É isso Não mesmo. tem como você construir um network só recebendo. Tudo é Então uma vai questão lá. de interesse. Tudo na vida é Oi? interesse. Tudo é interesse na Exato, vida. Tirando o amor de pai e de mãe, tudo é interesse. Então exato. você tem que ter uma moeda de troca. É isso. O pessoal disse que o link da mentoria sumiu. Estranho, eu vou botar de novo aqui, tá? Deixa eu botar aqui para a gente poder estar finalizando. Casa, a gente. Pessoal, eu coloquei um grupo no WhatsApp, onde lá a gente vai estar trazendo mais informações, até porque muitas vezes a gente manda um e-mail e não chega. Então lá a gente vai estar colocando as informações das próximas lives. Lá o Casagrande também vai estar em conjunto comigo postando alguns conteúdos. A gente deve estar fazendo uma lista de transmissão também no Telegram para poder facilitar a comunicação e ter bem mais gente, porque não tem limitação, Casagrande. No Telegram você pode botar 10 mil contatos na conversa lá no grupo. No WhatsApp só tem 250. Então a Uhum. gente vai estar falando mais sobre isso. Entrem lá no grupo, fiquem lá no grupo do WhatsApp que a gente vai estar direcionando vocês. Valeu, Casa, foi um prazer. Eu realmente Tchau, gostaria de gente. ficar mais tempo aqui, Um mas abraço, tamo eu junto aí. preciso levar meu filho na escola. Vai Um lá. forte abraço, galera. Tivemos aqui uma média muito boa, foi muito bacana. E um forte abraço, a gente vai se falando. Tamo Valeu! junto. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço. Emblemático, né?